João Marcos, que vai falar para nós sobre como e por que obter a prorrogação das dívidas rurais, outro tema de grande interesse aí dos produtores rurais, de quem atua em produtos. Seja muito bem-vindo, João. Já vou te deixar aqui, fica à vontade, está de casa. Obrigado. Pensa num lugar acolhedor, onde os membros interagem, uns ajudam, auxiliam os outros. É aqui a Abrada, Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, onde nós nos sentimos em casa. E eu quero aqui, primeiramente, falar que além de ser membro da Abrada, eu quero que vocês me conheçam um pouquinho. Meu nome é João Marcos Costa Monteiro, eu sou advogado. Já fui coordenador de PROCON, do PROCON municipal aqui do meu município, do sul de Minas, de Guaxupé. Eu sou pós-graduado em Direito do Consumidor. Sou autor do livro A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. E faço parte hoje da Comissão do Direito do Agronegócio, da 57ª subseção da OAB aqui de Minas Gerais, da minha subseção, aqui em Guaxupé. Então, e esse tema, como e por que obter a prorrogação das dívidas rurais? Olha, o produtor rural, ele é um herói no nosso país. Ele sofre, como nós já vimos, de manhã, e como vemos em todas as palestras, ele tem uma empresa a céu aberto e ele sofre grandes riscos aí, ora excesso de chuvas, ora escassez de chuvas, ora geadas, as intempéries climáticas. E ele, quando vai fomentar a sua atividade agrícola, ele precisa de crédito para produzir, para colocar comida na nossa mesa. E aí ele busca a instituição financeira para obter esse crédito rural. E esse crédito tem condições ali especiais para ele, com juros menores, O crédito rural é um crédito especial, porque tem que obedecer, porque é um instrumento, de política agrícola, e os financiamentos são lastreados em recursos especiais. E esses recursos, eles precisam estar no interesse do produtor rural e não no interesse da instituição financeira. A instituição financeira, ela vai auxiliar o produtor rural a dar segurança alimentar. Por isso que o produtor rural, ele precisa ser muito bem protegido, quando falamos em crédito rural. E esse tema, como e por que obter a prorrogação das dívidas rurais, é o tema de hoje. E olha, você, produtor rural, imagine eu como produtor rural. Isso é um direito meu, ter esse alongamento de dívida rural. É um direito. Não é uma faculdade do banco. É um direito meu como produtor rural, como devedor. E isso foi pacificado na súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Está na tela para você. É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/1995, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural. Então, não constitui, portanto, uma faculdade da instituição. Essa renegociação, ela vai ser obrigatória, desde que, logicamente, o produtor rural, ele, o produtor rural, ele atenda a esses requisitos. Então, há possibilidade, sim, de alongamento, há possibilidade, nos casos de dificuldade de comercialização dos produtos, porque o produtor rural, ele vai precisar provar isso para o banco, que ele teve dificuldade de comercializar esses produtos, que houve uma frustração de safra. A safra pode ter sido frustrada por intempéries climáticos ou por outros fatores aí,
fatores, né, adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento, né, das explorações. Então, diante desse direito, né, uma vez o produtor rural comprovando isso, né, uma vez ele comprovando para o banco, compete à instituição financeira promover essa renegociação aí do prazo, salvo, né, reafirmando, se o produtor rural não obedeceu aí os requisitos que estão previstos na legislação e no manual de crédito rural. Lá no manual de crédito rural é bem específico. Lá no capítulo 2, na seção 6 e no item 4, vai dizer para nós o seguinte, que fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito. Então, é nos mesmos encargos. Por isso que é uma prorrogação daquilo que foi contratado. O banco não vai renegociar com o produtor rural em uns juros mais altos, em outro tipo de garantia que vai prejudicar mais ainda a vida deste produtor rural. Por isso que nós temos que entender que há uma diferenciação entre prorrogação e renegociação. O produtor rural não pode permitir, né, que o banco faça a renegociação, mas sim a prorrogação, porque não pode o produtor rural entrar em dificuldade por não saber quais são os seus direitos. E o direito dele é prorrogar quando houve frustração de safra, quando aconteceu com ele um revés financeiro. Então, nós temos que, sim, orientar o produtor rural, porque muitas vezes o produtor rural ele fica com a corda no pescoço, porque ele desconhece o seu direito, ele deixa passar o vencimento daquela cédula rural, daquele contrato de crédito rural, por desconhecer que ele teria o direito de bater na porta do banco e pedir a prorrogação, juntando provas de que ocorreu uma daquelas 3 hipóteses: dificuldade de comercializar o produto, a frustração de safra e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das suas explorações. Então, de posse dessas provas, o produtor rural ele tem o direito a prorrogar o seu crédito. E é pacífico, portanto, não só na lei, mas nas normas de política agrícola, né? Mas principalmente hoje na jurisprudência, nessa súmula, que o produtor rural é assegurado o direito de alongar a sua dívida. E lá no artigo 50, lá no inciso 5 da Lei 8.171, vai dizer o seguinte para nós. Vai dizer que o produtor rural ele pode apresentar um cronograma de pagamento, um novo calendário para poder pagar esse crédito rural. E esse cronograma de pagamento, ele deve obedecer quando for ter a receita. Tem que estar ali, coincidir com a receita da atividade agrícola. No momento da colheita, no momento que ele for vender os seus produtos. Então, não se pode negar o fato de que a atividade agrícola, né, com facilidade aí, como disse a doutora Larissa anteriormente, a atividade agrícola, ela é uma atividade de risco, é uma atividade onde o produtor rural pode perder a receita, sim, e aí como consequência o endividamento, mas não por uma má administração, porque na realidade o produtor rural ele vai provar para o banco que não foi uma má administração dele, mas que ele passou por um revés financeiro
devido a esses fatores. E nós vamos aqui observar as provas que o produtor rural tem que fazer. O produtor rural, ele precisa provar através de laudo. E aí, é muito bom que nós, como profissionais, fiquemos atentos para orientar muito bem o produtor rural, que ele precisa arrumar um bom engenheiro agrônomo e um contabilista para auxiliá-lo a fazer esses laudos de perda de safra. Porque quando ele vai buscar o crédito na instituição financeira, a instituição financeira exige dele documentos. Exige ali um planejamento. A quantidade de adubo que ele vai colocar na terra, o que ele gastou em implemento. Então ele vai ter que colocar tudo isso, né, para poder contabilizar ali o que ele vai precisar. E da mesma forma é com relação às perdas. E quais as dívidas que podem ser alongadas? As dívidas que podem ser alongadas são as operações de crédito rural firmadas com bancos ou cooperativas. E não há diferença se essas operações são lastreadas em recursos obrigatórios ou em recursos livres. E elas não precisam estar firmadas somente em cédulas rurais. Tá? Então, o produtor rural, ele tem assegurado a essa prorrogação. E o produtor rural, quando que ele vai pedir esse alongamento? O conselho é que ele faça esse pedido de alongamento 15 dias antes. Então, se o mutuário não alcança, né, a receita, em razão da dificuldade de comercializar os seus produtos, ou acontecer uma frustração de safra, ou eventuais outras ocorrências que foram prejudiciais ao desenvolvimento da exploração, ele terá, sim, assegurado o direito de modificar o calendário para poder pagar. Veja bem, aqui, o produtor rural, ele não vai apenas retardar o pagamento para numa ocasião futura agravar a sua crise. Não, vai ser muito bem planejado, vai ser em uma data conveniente para ele, para evitar o comprometimento do seu patrimônio. Porque o produtor rural, ele não pode comprometer o seu patrimônio, a sua fazenda. Ele precisa pagar a sua dívida com a sua produção. E é por isso que ele apresenta um calendário para o banco das próximas safras, uma projeção do que ele vai colher. Por isso que ele precisa de um laudo de capacidade de pagamento, de um cronograma de pagamento. Porque é necessário que o produtor tenha em mãos esse laudo, um laudo de fluxo de caixa, que vai conter ali ano a ano as receitas e as despesas que ele vai ter. O saldo que vai sobrar para pagamento das dívidas que vão poder ser aí alongadas. E o documento, ele deve conter, melhor dizendo, os custos de cada safra, as receitas esperadas, as despesas programadas e quanto será destinado ano a ano para o pagamento da dívida que ele quer ocupar. Então, veja bem que precisa ser feito, então, um laudo muito bem elaborado. Inclusive, o produtor rural, ele pode servir de outras provas, né? Para provar que ele teve a perda de safra, fotografias, né? Testemunhas. Ele pode fazer uma ata notarial para documentar através de documentos de mídia.
Então, ele prova para o banco que ele precisa, né, da concessão daquele alongamento. E quais os critérios que deverão ser observados na concessão desse alongamento? Como eu falei, um novo calendário deverá se enquadrar na capacidade de pagamento do produtor, porque ele vai pagar numa data futura. Os vencimentos da dívida rural que foram alongados devem coincidir com a época da obtenção de receita, da safra. E o prazo vai depender da prova produzida pelo produtor rural. Deverá se enquadrar também na sua capacidade de pagamento. As taxas de juros, como eu disse lá no início, elas não podem ser alteradas em valor maior. As garantias reais pré-existentes à prorrogação não podem ser aumentadas. Imagine que o produtor rural, ele fez aí uma cédula rural hipotecária. E aí o banco não pode exigir dele a alienação fiduciária do seu imóvel rural. Porque pensa bem, já foi falado isso hoje, alienação fiduciária. Já pensa bem se o imóvel dele vai para leilão extrajudicial e não dá conta de pagar, porque foi alterada a garantia. Isso aí não pode prejudicar esse produtor rural em nada. E o pedido administrativo para o banco. A notificação extrajudicial, ela precisa ser muito bem elaborada e de forma clara, objetiva para o banco. E para exercer o direito de prorrogar a dívida, o mutuário, o produtor rural, ele deve fazer duas provas. Que a situação adversa aconteceu, né? E que a capacidade de pagar foi comprometida temporariamente. De posse dessas provas, porque ele vai juntar os documentos, ele vai juntar o laudo, ele deve notificar a instituição financeira sobre o interesse de prorrogar a dívida, apresentando desde já o cronograma de pagamento. Certo? A instituição financeira deverá atestar, né, a necessidade dessa prorrogação, ela vai aferir se realmente há necessidade de prorrogar, bem como se o produtor rural tem a capacidade para pagar a dívida na forma que ele pleiteou na notificação. Então, a necessidade de prorrogar a dívida será atestada diante da dificuldade temporária para pagar, aquela que foi apresentada pelo produtor rural, e a capacidade de pagar vai levar em conta o potencial produtivo daquele mutuário, daquele produtor rural. E é através do laudo de capacidade de pagamento que se prova isso. Então, as provas da incapacidade de pagamento cabem ao produtor rural. Não existe aquela máxima em processo civil que aquele que alega tem que provar? O produtor rural vai ter que provar para o banco, vai provar a incapacidade de pagamento da safra. E pode ser feito através desses laudos. O laudo particular de perda de safra, que vai atestar e justificar por que o produtor rural perdeu essa safra. O laudo de vistoria técnica do financiador ajuda. Sabe, antes de fazer o financiamento, que houve uma vistoria técnica do financiador, e até mesmo depois o financiador vai até a propriedade para realmente aferir se houve ali perda. O laudo de vistoria de seguro, vai que esse produtor rural fez um seguro e teve o laudo de vistoria, tudo isso é prova. E o laudo da capacidade de pagamento, que vai precisar de um contabilista e do engenheiro agrônomo trabalhando aí lado a lado. Fotografias, reportagens, atas notariais. A única coisa que o produtor rural está isento de provar é quando o Banco Central firma uma resolução. Exemplo, o sul do país passou por esse problema todo de enchentes, né? E aí o Banco Central solta uma resolução de que o sul
do país, as dívidas agrárias serão prorrogadas por conta de um fato público e notório. Aí não precisa se provar, porque é uma resolução do Banco Central, ocorreu um fato público e notório. E com a comprovação das perdas, qual que é o efeito disso? Vai descaracterizar a mora. Esse produtor rural não vai estar em débito com a instituição. Com a comprovação das perdas, com os laudos agronômicos, e se for no caso de pecuária, os veterinários, os laudos veterinários, se ele provando a frustração de safra, levando em consideração o histórico de produção, o prejuízo acumulado, afasta-se a incidência de mora. Tá certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesse tema muito bem específico, muito bem objetivo. E finalizando, eu quero agradecer e colocar essa frase, né? Essa última frase, que é dar crédito ao produtor rural significa dar confiança e depositar no tempo a crença do retorno. E esse retorno é a comida no prato. Muito obrigado, João, obrigado, Luiz. muito obrigada. Excelente apresentação, João. Obrigada, viu? Parabéns.